Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, a princípio. Diz o texto, Daniel, profeta Daniel, caminha depois dos Salmos, e aí você vai pegar os profetas maiores aí, não é? Depois de Provérbios, e vai caminhando. Uma hora você vai se deparar com o livro de Daniel, ó. Capítulo 1, versículo de número 8. Acha aí, pode achar. Daniel, capítulo 1. Uma palavra de ânimo para o nosso coração, nesse culto da esperança. Diz o verso: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deixa sua Bíblia aberta aí, tá? Esse versículo, por enquanto, nós estamos aqui nesse capítulo 1, ou no livro de Daniel, no contexto de um cativeiro babilônico. A Caldeia, debaixo do reinado de Nabucodonosor, cerca Jerusalém, cerca Judá, domina, leva como cativos várias e várias pessoas. O cerco aconteceu em 3 etapas, ou a leva aconteceu em 3 etapas, mas em uma delas várias pessoas foram parar na Babilônia, dentre elas Daniel com os seus 3 amigos. E nós vamos perceber nesse texto a artimanha do inimigo em relação a mudar a vida de uma pessoa, a estratégia do diabo para destruir espiritualmente uma pessoa, uma família, uma igreja. A maneira sutil, porque nesse caso, inicialmente não aconteceu de forma, aqui dentro da Babilônia, de forma truculenta, não aconteceu de forma violenta. Aqui dentro aconteceu pegando esses meninos que, quando foram levados, tinha por volta de 12 a 14 anos de idade, 15, 16, mais ou menos por aí inicialmente. Um período em que, para um judeu, eles já tinham conhecimento absurdo da lei e de alguns profetas, nesse caso aqui, porque a partir dos 12 anos eles eram apresentados, eles seguiam numa escola mais tradicional de estudo, e eles conheciam muito naquele período. Então, Daniel com seus amigos chega na Babilônia, e o rei faz algumas coisas com eles. Primeiro, coloca eles para a universidade, ou para a escola, para a faculdade da Babilônia, para que eles pudessem aprender o aramaico, dentre tantas outras coisas, a língua dos caldeus. Isso significa muito, deixar a sua língua e aprender uma nova língua. Com o tempo, a ideia é que você vá se esquecendo quem você era, quem era o seu povo, quem era o seu Deus, mas não apenas a língua, os costumes, de uma forma muito ampla. Mudaram os nomes deles, cada nome deles tinha ligação com um deus da Babilônia, ou com um deus ali do Mediterrâneo. Eles tinham que comer a comida que estava vinculada também à idolatria. Eram muitas as mudanças.
O nosso texto nos ensina a sutileza disso. Porque imagina você então agora sem a sua casa, sem o seu templo, sem os seus líderes espirituais, já não mais falando a sua língua, falando uma nova língua, com uma nova cultura. O tempo vai passar, de tal forma isso aconteceu que quando nós chegamos na época do Senhor Jesus Cristo, a língua que se falava lá era o aramaico e não mais o hebraico. Porque o aramaico é oriundo da Caldeia, dos babilônicos, então eles começam a falar essa língua ali, porque viveram tempo demais na Babilônia. Era a língua oficial do Senhor Jesus. Acontece que o Daniel, ele diz nesse versículo de número 8, que ele toma uma decisão de não se contaminar, nesse caso especificamente com a ração, com a comida do rei, e ele toma uma atitude: nós queremos beber água e comer legumes. Eram sábios esses meninos, e o chefe dos eunucos aqui não significa necessariamente alguém que foi castrado, a não ser que ele estivesse cuidando do harém do rei, mas fora disso ele poderia ser um administrador, um sábio ali dentro da Mesopotâmia. Eu falei Mediterrânea, Mesopotâmia, desculpe, tá? Pode ser, mas o fato é que esses meninos estavam ali, e Daniel então conversa com ele, ele fica preocupado, apavorado, ele diz: rapaz, se eu falar isso para o rei, para liberar você para comer legumes aí, o que vai acontecer? Você vai perder a qualidade de serviço, você vai ter problema, isso vai desembocar na minha pessoa. E Daniel diz: faz um teste, deixa aí um período assim. E acontece que esse Daniel fica anos dessa forma, e gente comendo legume e tomando água, e o homem não enfraquece, não adoece, ele fica cada vez mais forte, trabalha com excelência. Isso é uma característica, uma demonstração de que foi uma obra extraordinária, porque ninguém vive tanto tempo comendo legume e tão sadio assim, sem estressar, não, sem desejar lá beliscar a picanha do rei. Não é verdade? Hoje em dia nós não podemos, é difícil lidar com isso, está todo mundo querendo flertar com o pecado. Eu estou aqui trazendo uma ideia espiritual disso tudo, flertar com o pecado, qualquer proposta arrisca cair, não é? E Daniel decidiu não se contaminar. Preste atenção, santificar é uma decisão. Santificar é uma decisão. Não se contaminar é uma decisão. Agora, a vida, eu costumo dizer aqui, a nossa vida não muda pelo que a gente escuta, pelo que a gente anota, escreve. A nossa vida muda porque a gente decide e faz. Pode escrever isso, a nossa vida muda quando a gente decide e faz. Decisão seguida de atos concretos. Isso muda a nossa vida. Uma decisão racional, e você passa a agir, e toda ação baseada na sua decisão tem o ônus e tem o bônus, tem o preço, tem o sacrifício. Nunca é fácil para ninguém, mas também tem as suas glórias, os seus benefícios. Se nós seguirmos aqui no texto, nós vamos encontrar versículo 15, coloca para mim aí, verso 15, acompanha a leitura, irmãos. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Ficou provado aqui, em 10 dias de experiência, que Deus estava com eles, que Deus estava honrando a fé, a decisão de santificar-se, a decisão de ser fiel a Deus. Essa é a primeira coisa. O texto continua, verso 16. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos ao rei. Verso 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade de interpretar sonhos e visões. Olha, o texto está dizendo o seguinte: você tomou a decisão de não contaminar-se,
Você tomou uma decisão mesmo em terra estranha, mesmo com toda a investida sutil, porque aqui foi sutil, não é nada declarado. Aqui você não vai para morrer, não é? Claro que depois você vai encontrar a cova dos leões, você vai encontrar a fornalha, mas inicialmente não. Inicialmente foi tudo muito sutil. É um mundo dizendo para a igreja, para os nossos jovens: você pode praticar sexo fora do casamento, não é? É a cultura do mundo. Você pode, é normal, nunca foi normal para os cristãos e para a igreja. Você pode viver fora do centro, e fora da vontade de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus abomina esse tipo de comportamento. Mas quando eles obedecem, eles recebem de Deus, esse verso 17, uma aptidão incomum. Não era comum, não era ordinário, era algo extraordinário. Então quando você decide honrar a Deus, passando por lutas nesse mundo, passando pelos desafios, pelas trevas, pelas tentações, pelas provas, sabe o que Deus faz? Deus dá para você algo que às vezes o outro não tem. Deus te coloca lá em cima, Deus te exalta, Deus te enaltece. O texto segue, verso 18. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Verso 19. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha, quem foi que impressionou mais o rei? Os meninos exilados, os meninos que se comprometeram com Deus, os meninos que andaram com Deus. O texto continua dizendo: e assim passaram a servir ao rei. Verso 20. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do seu reinado. O que o texto está dizendo? Que quando você anda com Deus, mesmo num tempo de dor, mesmo num tempo de separação, num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo difícil, mesmo quando você decide andar com Deus, vai chegar a hora que Deus vai te honrar, vai chegar a hora que Deus vai te colocar por cima, que você não precisa copiar modelo do mundo, que você não precisa andar como o mundo anda, que você não precisa caminhar no pecado para ter sucesso. Para ter sucesso você precisa andar com Deus. Para ser aprovado e abençoado você precisa andar com Deus. Você quer ter mente tranquila, coração tranquilo, quer ter as forças espirituais renovadas? Decida não se contaminar e conte com a bênção de Deus. E conte com a bênção de Deus. Palavra do Senhor para o seu coração: não se desanime, não se desespere porque as coisas estão difíceis, porque o inimigo vem, cercou, porque o inimigo agora quer prejudicar a sua vida. Tome uma decisão: não se contamine e aguarde a mão e o mover de Deus. Aqueles que se humilham serão exaltados. O tempo de Deus chega para você, o tempo de Deus chega para a sua vida. Vamos orar, vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Apresenta, irmão, sua vida. De repente é um pecado que está na sua vida, de repente é uma insegurança, é um medo, de repente é uma luta relacionada a seus filhos, a sua família, de repente a luta é extremamente pesada, financeiramente falando, mas a minha palavra é: decida andar com Deus. Andar com Deus, irmão, é ler a Bíblia, é orar, é batalhar. Se tem algum pecado, rompa com ele. Se tem algum tipo de comportamento, rompa com ele. Se tem algum medo, manda esse medo embora em nome de Jesus. Manda embora. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar. Então apresenta a sua vida aí diante de Deus, os seus temores agora. Senhor, em nome de Jesus, nós agora oramos ao Senhor e oramos, ó Pai, numa decisão, uma decisão de não nos contaminarmos com as iguarias desse mundo, de não nos contaminarmos, de não aceitarmos passivamente as ofertas que Satanás, o príncipe deste tempo, tem colocado. Não queremos, ó Deus, aceitar as propostas mundanas, o estilo de vida pecaminoso. Tenha misericórdia, a sutileza, não nos deixe levar por essa sutileza. Aceitar, ó Deus, a maneira com que o mundo vai colocando as coisas e
paulatinamente moldando a nossa mente de maneira que a gente não perceba. Em nome de Jesus, não aceitamos. Nós queremos, ó Deus, essa dieta espiritual do Senhor. Como Daniel, queremos comer das coisas do Senhor, beber das coisas do Senhor, santificar a nossa vida. Só Deus, se o Senhor desejar nos exaltar, que o Senhor o faça, mas nos livre de trilhar um caminho pecaminoso para alcançar um objetivo da nossa vida. Tem misericórdia. Que o Senhor nos guarde, nos sustente. Abençoe os irmãos aqui. Abençoe, ó Deus, aquilo que eles estão apresentando diante do Senhor. Em nome de Jesus, desembaraça o caminho. Desembaraça o caminho. Repreenda o inimigo. Levanta os teus servos. Ó Deus, honra a fé dos teus servos. Em nome de Jesus, faça o teu povo perseverar. Faça, ó Deus, com que a bênção esteja sobre a vida do marido, da esposa, dos filhos, da empresa, do trabalho, das mãos dos teus servos, da saúde, da vida financeira, sobretudo a vida espiritual. Que o fogo do teu Espírito seja ateado aqui, em nome de Jesus. Que espiritualmente cresçamos e nos fortaleçamos diante do Senhor. Nós oramos em nome e no amor de Jesus, amém e amém.